Olá, meu nome é Netinho Pereira, eu sou seminarista da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, uma igreja aqui em Anápolis, que fica ali na Avenida Presidente Kennedy, uma igreja que preza pela palavra, uma igreja que é reformada, que tem a glória de Deus como o seu maior objetivo. E meu nome, como eu já falei para vocês, é Netinho Pereira, eu sou seminarista da igreja, atualmente estou lá com o pastor Sandro e se algum dia você quiser estar em nosso meio, estar conosco, você será muito bem-vindo. E nós estamos aí no final de ano, né? Reta final, e passou muito rápido. Um ano que se finda e que eu particularmente não vi esse ano passar. Nós vivemos um ano muito complicado, um ano atípico, um ano que será lembrado para o resto de nossas vidas, um ano que nós não vamos ter uma vida mais normal após essa Covid-19. E será que após esse ano tão complicado, tão difícil, um ano, diga-se de passagem, muito complicado para mim também, passei por um momento complicado com meu pai, em meio a essa pandemia, mas Deus nos sustentou e Deus tem nos sustentado até agora. Mas nós estamos na reta final. E será que nós podemos fechar esse ano, assim como Paulo fechou a sua vida? E nós, para o nosso contexto, nós estamos findando o ano. Mas Paulo, quando ele diz que completou a carreira, que ele guardou a fé, ele ali em 2 Timóteo, o texto que nós vamos estudar hoje, ele estava finalizando a vida dele, mas nós estamos finalizando o ano. Será que nós podemos falar, eu fechei esse ano de 2020, eu guardei a minha fé, eu preguei a palavra de Deus, eu guardei a sã doutrina, eu fui fiel a Deus. Será que nós podemos finalizar esse ano dizendo isso? E o texto que eu quero meditar com vocês nessa rápida e prática palavra, seja onde você estiver escutando, se você estiver na sala, no quarto, ou então você colocou esse vídeo para ouvir enquanto está fazendo alguma coisa, é uma palavra bem prática, eu queria que você prestasse atenção nisso, nessa palavra de Deus para você. Então eu quero ler rapidamente com você, 2 Timóteo 4, versículo 1 até o 8, e que diz assim, a minha versão é a Revista Atualizada, ARA, a fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, isso a Timóteo, que Paulo estava se referindo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, um contexto muito complicado. Talvez a gente vê o que Paulo está dizendo aqui e a gente nem imagina o que Paulo estava se passando aqui. Paulo aqui ele está preso em Roma e é a sua segunda vez que ele está preso. Uma prisão muito mais difícil em comparando com a sua primeira prisão, porque a sua primeira prisão ele estava preso domiciliarmente. Então ele estava em casa, em uma casa alugada. Então ele estava até ali atuando ali. Mas nessa questão, ele estava literalmente preso em uma cadeia muito escura, em um local muito fechado, um local muito difícil, muito complicado, e ele está no final de sua vida. Talvez aqui ele está aí faltando algumas semanas ou alguns dias para ele morrer, né? Porque ele foi decapitado, a sua morte foi decapitado, né? Pelo imperador naquela época que se chamava Nero. Entre 65 depois de Cristo ou 68 ali, nessa faixa. Então Paulo ali, ele escreve essa carta a Timóteo, ele escreve essa segunda carta a Timóteo,
e num contexto muito difícil, um contexto muito complicado, e ele dá algumas exortações aqui para Timóteo. Já no final de sua vida, ele dá aqui algumas exortações para Timóteo, né? Para que eles perseveram na fé, para que eles perseveram com a verdade do Evangelho. Porque ali eles estavam enfrentando algumas dificuldades. Tanto os falsos profetas, como quase todas as cartas de Paulo, ele enfrenta os falsos profetas, pessoas que não, igual a gente vai estudar um pouco aqui, né, pessoas que se desviaram do verdadeiro Evangelho, da verdadeira fé, e também dá essa instrução para que Timóteo persevere na fé, para que Timóteo continue, né? E assim, comparando com o nosso dia, um ano difícil, e que nós possamos também perseverar, mas na sã doutrina, na verdade, que é a palavra de Deus, que é o Deus Criador, o Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, nós seres pecadores, Ele que envia o Deus para nos dar esse acesso ao Pai, mas não apenas isso, né? Então nos dá uma vida para que nós vivamos em abundância. E aqui esse contexto em que Paulo ali ele passa essas instruções, né? Na sua última carta, Paulo estava bem perto de morrer, assim como a gente leu aqui, bem próximo de sua morte. E ele dá algumas exortações que eu quero deixar aqui para nós, para que nós concluamos esse ano falando, né, desejando isso para o ano de 2021, para aqueles que não fizeram isso em 2020, para aqueles que não tiveram esse privilégio de fechar esse ano de 2020 dizendo que guardou a fé, dizendo que pregou o Evangelho, dizendo que guardou os princípios de Deus, a sã doutrina, o verdadeiro Evangelho. E para você que guardou, que você continue nesse ano de 2021 com essas exortações que Paulo traz para Timóteo antes de sua morte. Então a primeira exortação que Paulo traz para nós aqui está no versículo 2, em que ele diz, prega a palavra, né? Insta, quer seja oportuno, quer não, né? A gente tem aí no versículo 1, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, né? É uma referência de Paulo à volta de Cristo, e quando ele vier, ele há de julgar vivos e mortos. E aí ele entra no versículo 2 de 2 Timóteo 4, dizendo que nós devemos pregar a palavra, pregar as boas novas da salvação. Então a primeira exortação que nós temos para hoje, a primeira exortação aqui nesse texto é pregue a palavra. E pregar é falar, assim como um arauto que anuncia. E o significado de arauto no dicionário é um emissário de um príncipe encarregado de levar e fazer ouvir as ordens dele. É um mensageiro, é um porta-voz. Então aqui não existe essa questão de pregue a palavra. Se necessário, use palavras. Não. Deus nos manda e nos dá uma ordem, e Paulo aqui, através do Espírito Santo, nos está instruindo para que nós possamos pregar a palavra. Nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos tido no nosso trabalho, na nossa universidade, seja no trabalho, na universidade, seja na escola, seja em qualquer lugar. Nós devemos falar dessa boa nova, nós devemos falar desse evangelho, nós devemos pregar a palavra. E pregar, assim como a gente viu o significado aqui, é falar. Não é somente eu viver, viver aqui, viver uma vida conforme Cristo quer que a gente viva, é somente uma consequência do que a gente fala. Mas nós devemos falar. E essa frase, pregue a palavra, se necessário, use palavras, isso não existe, isso é errado. Porque nós devemos pregar a palavra, e a forma como nós vivemos, a nossa conduta como nós vivemos, aí sim, ela é uma consequência, porque se a gente não vive o que prega, nós não temos autoridade no que a gente está falando. Então isso é uma consequência, por isso que a gente tem que pregar a palavra. Agora, o viver é uma consequência do que nós estamos pregando. Então esse é a primeira exortação, pregue a palavra. E aqui ele nos dá algumas instruções de como nós devemos pregar a palavra. Interessante que na revista atualizada, que é a versão que eu estou usando, ele está dizendo aqui, pregue a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. E aqui ele está dizendo, esse insta aqui, ele tem um significado literalmente em assistir, em estar de prontidão, em estar disponível. O evangelho precisa ser pregado com insistência
e urgência. Nós nunca devemos perder o sentido de urgência do Evangelho. Sempre é tempo de pregar o Evangelho. Sempre é tempo de falar do que Deus um dia fez em nós. E nós falamos daquilo que Deus fez em nós. Daquilo que Deus fez em nós e por nós. Então nós devemos falar isso. E essa pregação tem que ser com urgência. Nós sempre temos que ter isso em mente. Essa pregação tem que ser urgente, a todo tempo. Seja em tempo de pandemia ou não. Ah, mas como é que eu vou pregar a palavra? Não tem como eu sair na rua? Não tem como... Não, tem sim. Tem como você pegar o seu celular, enviar uma mensagem para alguém, uma mensagem para uma pessoa que está passando por alguma dificuldade. Tem todos vários meios. Então, nesse tempo que nós estamos, tem como você pregar a palavra. Toda pregação transmite seu sentido de urgência e de importância. O cristão está tratando de vida ou morte. Então nós devemos ter isso em mente. Isso é vida ou morte. Nós devemos pregar o Evangelho. O cristão, anuncia a situação do pecador sob os olhos de Deus. O cristão anuncia a ação salvadora de Deus através da morte e ressurreição de Cristo e o convida ao arrependimento e à fé. E aí quando ele entra nessa questão, quer seja oportuno, quer não, não é uma base bíblica para que nós sejamos grosseiros com as pessoas, né? Não é uma base bíblica para que nós insistimos com as pessoas a ponto de sermos grossos com as pessoas, de sermos mal educados com as pessoas. Não é uma base bíblica para isso. Aqui ele está querendo dizer que é anunciar em todo o tempo, né? Então é muito atual, porque em todo o tempo aqui está querendo dizer também em pandemia, em tempo de pandemia ou não. Então ele está dizendo para a gente pregar a palavra, seja em qualquer tempo, quer oportuno ou não. Não é uma coisa para a gente ser grosseiro com as pessoas, mas pregue a palavra em todo o tempo. Pregue a palavra. Tem pessoas que costumam dizer que eu prego a palavra quando a gente faz evangelismos, quando a gente faz alguma coisa do tipo, mas onde nós estivermos, ali nós somos missionários. A partir do momento em que nós recebemos Cristo em nossas vidas, que nós temos essa mudança de mente, nós devemos proclamar o que um dia Cristo fez por nós. Nós devemos dizer isso, nós devemos externar isso. Não é, e claro que existem momentos também de evangelismo que nós temos para pregar a palavra, mas onde nós estivermos, seja na fila de um supermercado, seja numa farmácia, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, ali nós devemos pregar a palavra. Seja em qualquer lugar, nós devemos pregar a palavra. E aí quando ainda no versículo 2, que é um versículo muito rico, que ele traz várias exortações de como nós devemos pregar a palavra, e aí foi como, quer seja oportuno ou não, e aí ele continua, corrige, repreende. E esse repreender aqui, esse exortar, é porque muitas pessoas são atormentadas pelas dúvidas e precisam de repreensão. Então tem pessoas que interpretam essa palavra de forma errada e tem pessoas que são perseguidas pelas dúvidas e precisam ser encorajadas. Talvez as pessoas que não entendem, nós devemos corrigir, repreender, exortar, mostrar com clareza o que o texto talvez está querendo dizer para pessoas que não entendem de uma forma clara a Bíblia. E aí ele continua, ser paciente na pregação, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então aqui a nossa função é pregar a palavra, a nossa função é lançar a semente. O que nós temos que fazer é lançar a semente, pregar a palavra. É isso que Deus nos manda aqui através da vida de Paulo aqui em 2 Timóteo. Ele está falando, pregue a palavra. Então a nossa função é lançar. Então nós não temos que estar preocupados, talvez a pessoa não quer mudar de vida, ou essa pessoa não quer ter uma mudança na vida dela. Então se essa pessoa não é responsabilidade nossa. Se nós pregamos, se nós formos fiéis nessa pregação, né, a responsabilidade é do Espírito Santo de fazer que essa semente germine. A nossa função então é lançar a semente e ter paciência, porque muitas vezes a gente prega a palavra para alguém e essa pessoa não muda de vida, então não é responsabilidade nossa e nem precisa ficar impaciente. Tenha paciência, não precisa se preocupar, porque a nossa função é lançar a semente. E aí ele termina
com longanimidade e doutrina, que é uma pregação inteligente, aqui igual alguns, como John Stott, vai dizer que é uma pregação inteligente, ser inteligente na sua apresentação. Interessante que a Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, de Eugene Peterson, vai dizer: use linguagem compreensível. Ou seja, eu vou pregar, quer seja oportuno ou não, eu vou estar disponível para sempre pregar, eu vou corrigir, eu vou repreender e eu vou exortar com longanimidade, eu vou ter paciência e eu vou pregar com inteligência. Eu vou pregar usando uma linguagem que a pessoa compreenda, porque talvez eu prego para alguém que não entende. Talvez pessoa que nunca ouviu falar da Bíblia, talvez pessoas que não sabem a história da Bíblia, assim como tem pessoas que são nascidas e criadas em um ambiente religioso, têm uma noção maior sobre a Bíblia, mas tem pessoas que não têm. Então nós devemos pregar também usando uma linguagem compreensiva, que essa pessoa entenda o que você está dizendo, o que Deus quer fazer na vida dela. Na verdade, o que Deus fez, o que Deus fez na vida dela, Deus já fez isso. Então esse é o Evangelho. Então preguem de uma forma compreensível. E aí a segunda coisa que Paulo quer nos trazer aqui é para que nós possamos guardar os princípios bíblicos. A segunda exortação que Paulo traz aqui. Então ele continua no versículo 3 aí, ó. Haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido. Então, o que Paulo encarava e o que ele fala para Timóteo que ele iria encarar ali, pessoas que não querem saber mais da sã doutrina, não querem saber mais do verdadeiro evangelho. Então, o que nós temos visto hoje, isso se encaixa perfeitamente, assim como os outros versículos se encaixam perfeitamente em nosso contexto. Porque nós temos pessoas que não querem mais saber do Evangelho, não querem mais guardar os princípios bíblicos, e nós não devemos abrir mão dos princípios bíblicos. Nós não devemos abrir mão dos princípios bíblicos, isso é muito sério, porque hoje o que nós temos são pessoas que querem ouvir aquilo que agradam elas. São pessoas que querem continuar numa vida promíscua, numa vida cheia de pecado, mas não quer mudar de vida. O que ela ouvir é que nós temos um Deus de amor, um Deus bondoso, mas ao mesmo tempo nós temos um Deus justo e um Deus que não suporta pecado. Um Deus que é santo e não suporta que uma pessoa viva de um lado ou viva de outro. E nós temos aqui pessoas que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, e é interessante demais quando a gente vê que no final ele falando dessa questão de coceira nos ouvidos. É o que nós temos enfrentado nessa geração. Uma geração que não quer mudar de vida, essa é a grande verdade. Uma geração que não quer mudar as suas atitudes e quer viver como se tudo estivesse tudo bem, como se estivesse tudo com Deus. Uma pessoa que não quer mudar de vida, mas ainda acha que tem um relacionamento ainda com Deus. E tais pessoas... Paulo continua dizendo aí, tais pessoas não podem suportar a verdade e recusá-la ouvi-la, buscando então mestres que adaptam suas fantasias especulativas, nas quais estão determinadas a andar. Então, coceira nos ouvidos ou fome, interessante isso, que John Stott vai falar isso, fome de novidades, ou seja, acha que a Bíblia ela não é tão completa, então talvez ela não ache, ela não é assim, não pense, não, eu não estou agindo dessa forma, eu acredito na Bíblia, eu sei que é assim, etc, etc. Mas as atitudes delas dizem que ela quer novidade, porque se a Bíblia não é suficiente e ela está atrás de outras coisas, ela está dizendo que ela está atrás de novidades, mas nós sabemos que a Bíblia é suficiente. É interessante que a mensagem de Eugene Peterson, aquela Bíblia que eu tinha citado para vocês, vai dizer assim: as pessoas estão atrás de mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Elas vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Nós não podemos abrir mão dos princípios de Deus. Nós estamos vivendo em uma era em que muitos cristãos, em que muitas pessoas têm perdido os princípios bíblicos. E isso nós não podemos deixar de perder. Nós não podemos ir atrás daquilo que agrada ao nosso coração, mas nós temos que ir atrás daquilo que agrada a Deus, que é o Evangelho verdadeiro.
Nós não podemos correr atrás dessas fantasias, dessas coisas que são ilusão, né? Isso é ilusão, correr atrás disso. Na prática, as pessoas fecham os ouvidos à verdade e abrem para qualquer mestre que alivie a sua coceira no ouvido. Então você fecha a Bíblia e vai atrás de outras coisas. Aquilo que condiz com a vida que talvez você tenha vivido, uma vida de pecado, mas nós não podemos. Deus, principalmente, ele não aceita isso. Ele não aceita pecado, assim como eu já falei e reitero mais uma vez. Ele não aceita pecado. Ou você está de lado de Deus, ou você não está do lado de Deus. Nós não podemos viver uma vida promíscua, uma vida longe dos princípios de Deus, uma vida longe da sã doutrina e achar que está tudo bem. E achar que tudo vai bem, mas não vai bem, eu estou correndo atrás de uma grande ilusão. É importante que a gente ressaltar isso. Essas pessoas que recusam a verdade, que não ouvem, que não estão atrás dos princípios bíblicos, elas recusam a verdade. Elas não ouvem primeiro e depois decide... ela não ouve primeiro para depois decidir se ouvirão o que estão ouvindo é verdade. Essas pessoas primeiro decidem o que querem ouvir. Interessante isso. Elas decidem o que querem ouvir e depois escolhem mestres que são obrigados a manter padrão por eles exigido. É interessante que é igual um exemplo aqui que eu posso dar. É igual aquele filho que ele sabe se a mãe dele é mais boazinha ou se o pai é mais bonzinho e ele vai atrás para conseguir aquilo que ele quer. Então eu sei se eu pedir o meu pai, ele vai recusar, ele não vai deixar que eu faça tal coisa. E se eu sei que se eu for até minha mãe vai deixar. Né? Então são pessoas que estão indo atrás de mestres que vai fazer a minha vontade. Mestres que vai falar aquilo que eu quero ouvir. Mestre que vai falar aquilo que eu posso continuar na minha vida de pecado, mas vai continuar dizendo que Deus é bom e que Deus cuida de mim, que Deus abençoa a minha vida. Não estou dizendo que Deus não abençoa, Ele abençoa todos com a graça comum, Ele abençoa todos. Mas eu não posso viver uma vida de pecado e ficar correndo atrás daquelas pessoas que falam só para ficar dando coceira no meu ouvido, só ouvindo aquilo que eu quero ouvir. Então isso é muito sério. E sempre que a fé bíblica se tornar impopular, os ministros são altamente tentados a mudar aqueles elementos que promovem a maior ofensa. A maior ofensa é a cruz de Cristo. Isso precisa nos deixar constrangidos, porque nós não podemos viver uma vida promíscua, uma vida de pecado, e aqui eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, porque nós somos seres pecadores, mas isso não pode me levar a ter uma vida muito afastada de Deus. Então, nós estamos em tempos em que os ministros, eles são altamente tentados a mudar os elementos principais, os elementos básicos, que faz dar coceira nos ouvidos, aquilo que faz com que eu queira ouvir, porque aquilo é agradável a mim, porque eu posso continuar, claro, eu posso, Netinho, eu posso continuar numa vida aqui tranquila, que Deus, Ele me ama do mesmo jeito, Ele gosta, Ele sabe, mas não é assim que funciona. Nós temos um Deus que é justo, um Deus que é fiel à sua palavra, um Deus que vai cumprir, e uma hora a conta vai chegar. Quem vive essa vida desse jeito, uma vida que está longe dos caminhos de Deus, uma hora a fatura vai chegar. E nós não podemos perder os princípios bíblicos, mesmo em tempos difíceis, assim como era na época de Timóteo. E Paulo está exortando Timóteo para isso. Vai ter tempo em que eles não vão mais dar moral para a sã doutrina, em que eles não vão dar mais bola para isso, em que eles não vão dar mais atenção para o que está na Bíblia, o que é básico. Isso se encaixa muito em nossa sociedade. Pessoas que não querem mais ouvir a verdade. Diga-se de passagem, não é tão complicado ouvir a verdade, por isso que é uma ofensa, mas nós temos que ouvir a verdade, que nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Mas um dia nós fomos restaurados por Deus, um dia nós somos restaurados pelo sangue de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho e nós não podemos abrir mão disso. E nós temos pessoa hoje que não quer mais ouvir isso.
Nós temos pessoas hoje que não mais suportam a sã doutrina, não suportam mais a verdade, não querem ouvir a verdade. Temos uma geração rasa em conhecimento, que não conhece a verdade e estão sendo levados por vento de doutrina, estão indo pelo vento de doutrina, assim como Paulo diz em outra passagem na Bíblia. Geração que tem se perdido por se faltar conhecimento, né? Se entregando a fábulas. O meu povo, e aí a gente vai ter uma passagem lá em Oséias, tanto tempo atrás, que se encaixa tão perfeitamente hoje, que o meu povo se padece por falta. O meu povo padece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Então, um povo que não quer mais ouvir a verdade. Ouvir que você irá vencer, irá conseguir, sem negar a si mesmo. Ou seja, as pessoas querem ouvir isso. Olha, você é vencedor. Você é um vencedor. Você vai vencer. Você irá conseguir. Olha, nós vamos conseguir, mas é em Cristo que nós vamos conseguir. Não é pela minha força que nós vamos conseguir. E o que nós temos ouvido hoje são pessoas dizendo que você irá conseguir. E aí exclui totalmente a obra que Deus fez por você. Você vai conseguir, você é um vencedor. Até a própria Bíblia afirma que você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo. Porque um dia Ele fez. Porque um dia Ele pagou esse preço. Não por nós. E a pessoa continua no pecado e o que ela quer ouvir de Deus são palavras agradáveis. Uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que vive totalmente afastada de Deus, mas mesmo assim ela quer ouvir palavras que agradam o coração, que agradam para que ela continue a viver nessa vida. E o terceiro ponto, nós temos que permanecer fiel. Então nós vemos que nós temos que pregar a palavra. A segunda exortação é que nós temos que guardar as doutrinas, guardar os princípios bíblicos. E essa terceira exortação é permanecer fiel até o fim. E aí Paulo, ele no versículo 6, a partir do versículo 6, ele: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Paulo está falando que ele está comparando a sua vida com um sacrifício e uma oferta. E ele continua: e o tempo da minha partida é chegado. Assim como eu falei para vocês no início, Paulo, ele está bem no final mesmo. Ele está a ponto de ser decapitado, mas mesmo assim ele traz essas exortações para nós. Exortações específicas na Bíblia para Timóteo, mas também que se equivale a nós. E aí ele continua: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos fechar esse ano de 2021, esse ano de 2020, né? A minha cabeça já está em 2021. Mas que nós possamos fechar esse ano dizendo que nós guardamos esse ano, que nós guardamos a fé nesse ano de 2021. E se você que não guardou esse ano não, está bem confuso aqui. Se você que não guardou a fé, se você não pregou o evangelho, se você não guardou os princípios bíblicos nesse ano de 2020, você tem a oportunidade de fazer isso em 2021. Que você comece o ano pensando nisso. Pensando que nós temos que pregar o evangelho, que nós temos que guardar os princípios bíblicos, que nós temos que olhar para a sã doutrina e que nós temos que permanecer fiel até o fim. E aí ele diz, Paulo, ele sempre faz essas comparações aqui como se fosse um atleta, e ele diz: eu corri a grande corrida. É bem provável que Paulo esteja usando essa metáfora para soldado e atleta, ou pelo menos as metáforas da luta romana e das corridas. Guardei a fé no meu mestre. Provável que Paulo também fala no sentido de guardei com toda segurança. Como bom guardião ou dispenseiro, o tesouro do evangelho, confiado aos meus cuidados. Com essas três metáforas, Paulo expressa o fim de seu ministério. É interessante que a preocupação de Paulo aqui em dizer que eu combati e eu consegui, não é simplesmente dizer que ele foi bom nisso, mas é dizer que ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel até o fim, ele foi fiel. Mas não simplesmente se exaltar. E aí ele fecha com o capítulo 8, dizendo que já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso é muito interessante, porque nós temos no cristianismo isso. O cristianismo é a única coisa que
é convincente, é realista e ele é esperançoso. O cristianismo, né, John Stott vai dizer no livro dele, Discípulo Radical, ele vai dizer assim que a morte é o caminho para a vida. Então o cristianismo é isso, que nos traz esperança através de Cristo. Né? E a morte, assim como foi para muitos esse ano de 2020, mas se foi uma morte com Cristo, é apenas o caminho para a vida. E é assim que funciona. Nós cristãos, nós que estamos em Cristo, nós temos que nos alegrar quando nós estivermos perto da morte ou quando a gente perder um parente próximo que estava em Cristo, porque a morte é o caminho para a vida. E nós temos que nos alegrar com isso. Sabe, meus irmãos, nós temos que ser felizes quando nós pensamos na morte, porque já não vai ter mais sofrimento. Eu que tenho hérnia de disco, eu já não vou mais ter hérnia de disco, porque eu vou estar em outro lugar que não vai ter mais nenhuma dor. Então a morte é apenas o caminho para a vida. A morte inspira terror em muitos, porém, para os cristãos, a morte não é horrível. E que nós possamos fechar a nossa carreira, completar o nosso ano de 2020, assim como todo o resto da nossa vida, até que Cristo nos chame ou Cristo volte, que nós possamos pregar a palavra de Deus, que nós possamos guardar os princípios bíblicos e permanecer fiel até o fim, até que Cristo volte. E aí Paulo fala também dessa questão da coroa da justiça, né? Ela pode ser entendida como que é feita de justiça ou o estado final da justificação dos crentes. Outras pessoas também vão entender que é uma recompensa pela justiça, e Paulo estava querendo dizer isso, como se fosse uma coroa de vitória. Nós sabemos que se essa expressão for a correta, nós só vamos conseguir isso pela graça de Deus. Né? E Cristo não dará essa coroa apenas para Paulo, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Todos os crentes verdadeiros que colocam a sua esperança na volta de Cristo. Essa coroa de vitória não era somente para Paulo. E ele fecha dizendo, mas a todos quantos amam a sua vinda, a todos os crentes verdadeiros que colocam sua esperança na volta de Cristo. Que possamos permanecer firmes, pregando a palavra, quer seja oportuno ou não, guardando os princípios bíblicos e sendo fiel até o fim. E é interessante porque se a gente olhar para a Europa, que foi um grande celeiro de missionários, foram a gente viu vários momentos que eles mandavam missionários para o mundo inteiro. Mas o que nós temos visto na Europa, e eu quero fechar com isso, lembrando isso, é que nós temos pessoas ali que nem sabem mais o que é igreja, pessoas que não sabem mais o que é evangelho. Talvez foi porque alguns, ou a grande parte da igreja, não pregou mais o evangelho. Por isso que Paulo fala para a gente pregar o evangelho. Não guardou mais os princípios bíblicos. E eles não permaneceram fiéis até o fim. Isso é muito sério. Guardar os princípios bíblicos, pregar a palavra e ser fiel até o fim. Isso é muito sério. Porque é uma geração inteira, a próxima geração inteira que não pode... Se nós temos esse acesso à igreja hoje, é porque pessoas que um dia pregaram a palavra, pessoas que guardaram princípios bíblicos, princípios bases que nós não podemos abrir mão. Pessoas que continuaram com isso e que nós possamos permanecer e continuar com isso até o fim. Para que um dia nós não possamos ser igual à Europa, uma geração agora que não conhece mais a Cristo, uma geração totalmente com a vida promíscua, muitas pessoas, muitas igrejas se fechando. Por que isso aconteceu? Que nós possamos ser fiéis até o fim, guardar os princípios bíblicos. Essa é a palavra de Deus em 2 Timóteo 4, do versículo 1 até o 8. São exortações que Paulo deixa a Timóteo antes de morrer e que nós possamos guardar isso até o fim. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.